Bora, nação, para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal. Vamos agora analisar os comentaristas do programa da ESPN Brasil, falando sobre a vitória do Flamengo em cima do Vasco 3-1. E agora o Mengão está na final do Campeonato Carioca e vamos ver o que vai acontecer. Teve uma notícia agora pela manhã sobre o Arrascaeta, que está lesionado, inclusive foi cortado do amistoso da seleção uruguaia. O Arrascaeta, que sentiu dores no pubis, deve ficar no departamento médico e vamos ver se ele vai poder ainda jogar a final do Campeonato Carioca. Então, nação, chega aqui, comenta aqui embaixo nos comentários, deixa o seu like, se inscreva no canal para você receber sempre os vídeos do Flamengo. Créditos desse vídeo vou deixar aqui ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então ver o que os comentaristas estão falando do Flamengo. Você soltou essa comparação com o México, não fez? México, que é aquela coisa, joga como... Ele tava fazendo o quê? A gente tava pintando a barba. O que ele tava fazendo? Não, mas eu não quero falar dele porque ele não tá aqui pra se defender. Ah, não. Tem cara nessa mesa que pinta a barba. Ele tava fazendo o quê? Tava pintando a barba, Zé. Amigos fãs de esporte, mandem vídeos. Eu, por exemplo, eu tenho mandem vídeos. Mandem vídeos. Mandem vídeos aí, pra dizer quem você aposta. Zé, você é um cara que tem muitos pelos na face, então sua barba ali... Eu acho que o Fã de Esporte, olha, nós quatro aqui estamos barbados. O Fã de Esporte pode tentar adivinhar agora. Quem pinta a barba. O que pintou hoje. O que pintou hoje. Gente que não pinta e passou a pintar também. Fica com inveja de quem pinta. É só buscar na internet aí. As pessoas esquecem que uma vez na internet jamais sairá desse assunto. Agora há pouco eu escutei a gente, você pinta a barba de não sei o quê, porque não pinta a minha barba? Tem essas coisas. Olha, ciúme de homem é um negócio muito sério. Ajeitou primeiro me deixou pro final. Exatamente. É uma guerra de vaidades ali. Mas voltando aqui pra guerra de futebol, a guerra com a bola, que o Flamengo ainda trava esse ano, acho que tem um pouco disso, William. Você pega o jogo de ontem, o jogo de ontem. Esse é novo. Eu vou tentar voltar. Segue pro jogo. Eu vou tentar tá pintando um Vasco e Flamengo aí, vamos lá. Você tem um 3-1. Tem um 3-1. Você tem um 3-1, que até meados ali, 30 minutos talvez ali do segundo tempo, era um 1-1, um adversário pressionando e muito mais próximo de um segundo gol. Causaria uma eliminação do Flamengo. Aí você para e pensa como é que se constrói o 3-1. Jogadas individuais, nada de muito brilhantismo tático, ou de apuro, ou daquele envolvimento coletivo que a gente já viu muitas vezes do Flamengo e que esse torcedor, a todo momento, quer voltar a ver e ainda não viu. Primeiro tempo também, primeiro tempo muito difícil, o Flamengo larga na frente, o Vasco empata, falha da defesa, mais uma falha de bola da defesa do Flamengo. E como é que nasce o primeiro gol também? Uma roubada de bola, uma qualidade do Ayrton Lucas muito bem ontem, qualidade do Pedro para finalizar, ainda que tenha um desvio, é o Pedro mais uma vez ali presente. Então, esse torcedor, ele sabe o que é bom, esse torcedor sabe o que o time pode jogar, esse torcedor sabe qual é o teto do Flamengo. O Flamengo está muito longe do seu teto. Então, esse torcedor, ele tem os motivos dele para criticar, para ficar impaciente, para olhar para frente e pensar, não vai ser o Vasco todas as rodadas do Brasileiro, não vai ser o Vasco na final do estadual, não vai ser o Vasco na Libertadores. Vai ter algum time ali de um pouco mais de qualidade, porque falta um pouco de qualidade na hora da finalização, na hora, sabe, do arremate ali de tirar o 10, falta isso ao Vasco. O Vasco tentou, criou, envolveu, mas faltou o arremate, faltou finalizar, faltou transformar isso em vantagem. Na Libertadores, vai ter quem faça. Nas rodadas mais importantes do Brasileiro, vai ter quem faça. Numa eventual mata-mata mais agudo de Copa do Brasil, vai ter quem faça. Na final do Carioca, daqui a 2 semanas, vai ter quem faça. Então, assim, o torcedor fica preocupado de maneira legítima. E também fica naquele momento ali, você perguntou, assim que a juíza apita, acaba, tem mais é que provocar. Na análise de ontem, ganhou, despachou, respirou, evitou um fracasso ali. Mas está ainda na base das individualidades? A gente falou do jogo contra o Vasco 3-2, falamos de quem? Arrascaeta. Sim. Aí ontem a gente pode falar do Pedro, Ayrton Lucas e tudo. Ainda está muito na base da individualidade o Flamengo e o coletivo não está aparecendo ainda, Zé? Boa tarde, William. Boa tarde, meu Boa tarde, Pedro. Boa tarde, seu José. Boa tarde, Bubu. Estou curioso para saber quem... Não é a sua? Não, eu não tenho barba para pintar. A minha... O dia que eu pintar a minha barba ou o meu cabelo vai ser de laranja, cor da camisa do William hoje. Não, Bubu, você todo mundo sabe que vai ser laranja. Não faça isso que a internet... nosso aqui, o chefe do programa, derruba. Já andou assim, barbarizando a redação com umas pinturas no cabelo. Não faça isso porque a internet... faça isso porque a internet está aí e pode ajudar os nossos amigos fãs de esporte. Mas voltando à pergunta, sem dúvida alguma, William, sem dúvida alguma. Mas essa era e continua sendo um dos grandes diferenciais do Flamengo. Né? Nos momentos de dificuldade, as individualidades aparecem. Foi assim no passado. Lembra 2-1?
contra o River Plate na final da Libertadores? Lembro. O que aconteceu? Individualidade. Erro dos adversários e individualidade. Gabigol principalmente e Arrascaeta. No primeiro gol, individualidade do Bruno Henrique. Na primeira jogada que ele conseguiu sair da marcação, o Arrascaeta e o Gabigol. E depois uma falha individual e o Gabigol foi lá e acabou o jogo. Jogar contra o Flamengo tem essa dificuldade. Mas quando você tem um coletivo, em algum momento não está legal e tal, etc., aparecem as individualidades, beleza. O problema de agora é que a gente ainda não viu o coletivo e está só nas individualidades. Não, mas eu fico tranquilo porque, assim, o próprio Vitor Pereira, na sua entrevista, poderia ter um tom diferente, né? Sim. Nós já conhecemos o Vitor Pereira já há um bom tempo. Gozado, nesse jogo, se eu não me engano, nos últimos jogos, ele falou que, eu acho que foi no último jogo, ele falou, não vi nenhum time produzir mais que o Flamengo e tal. Nesse jogo, não. Nesse jogo, acho que ele baixou um pouco a bola e falou, peraí, não posso ficar contando, querendo enganar os outros, porque não funciona dessa forma. Ele mesmo admitiu, olha, já jogamos melhor, esse jogo nós não conseguimos jogar. Frutos do adversário também. Eu acho que aquela distância, hoje o futebol te dá a possibilidade, através do preparo físico e das questões táticas, de você diminuir essa distância que existe na parte técnica de um time ao outro. Né? É dizer que o Vasco dá para jogar de igual para igual contra o Flamengo durante 90 minutos? De 10 jogos, quantos o Flamengo vai ganhar? 5, 6, se os dois estiverem... no melhor de cada um? Pronto. Entendeu? Eu acho que o Flamengo é superior. Mas, com essas distâncias... minimizadas por conta do preparo físico e da tática, aí você põe mais um quesito aí que para mim é fundamental para que isso se transforme no jogo como foi ontem. A rivalidade. Claro. Né? O Vasco vinha de Flamengo, ABC e Flamengo de novo, enquanto o Flamengo uma semana de descanso. E nós vimos ontem o Vasco colocando o Flamengo em certas dificuldades. Né? Se você tem o Varela para jogar como lateral, põe o Varela para jogar como lateral. É que ele não estava fisicamente 100%, deu uma poupada no Varela, mas só que aí você perde o que você tem o melhor no atleta como eu não entendi essa do Vitor Pereira, você tocou um ponto bom aí. Eu acho que a intenção dele, William, era de segurar um pouco o Piton, porque o Piton vem muito, né? Piton vem bastante. Mas o Vasco foi ali, né? Sim, mas é nacional. Ali, se você coloca um atacante, que é puro atacante, para jogar como um lateral direito, um ala, né? Um ala lá, né? Um ala, vamos dizer assim. Eu vou explorar aquela parte. Foi o que o Vasco fez, pô. Foi o que o Vasco fez e conseguiu. Então, assim, se é para colocar, por quê? Porque do outro lado você já tem um jogador que é agudo, que é o Ayrton Lucas. Aí você tem 3 zagueiros que continuam batendo cabeça. Eu, particularmente, assim, não sei como é que está o Léo Pereira, se está 100% ou não, ele entrou ontem e tal, mas não sei se está 100% ou não. Mas o Davi Luiz, ou ele joga centralizado, como um líbero, e mesmo assim tem que se chamar muita atenção dele, ou não dá para o Davi Luiz sair para ser um zagueiro de combate. Não dá. É bom lembrar que os 3 zagueiros já mudaram. Já teve o Fabrício Bruno, o Rodrigo Caio, o Davi Luiz agora, e teve o Pablo, e nada deu certo. Thiago Maia jogou de zagueiro. Thiago Maia. Não dá. E nada até agora. Não dá. Por isso que eu acho que às vezes você insiste dar murro em ponto de faca. Se você já tentou com várias formações, vários adversários, você tentou 3 zagueiros, modificou essa trinca de zagueiros e nenhuma delas te deu a segurança para você falar, opa, peraí, tô tranquilo, beleza, próximo jogo serão titulares. Então você precisa começar a entender que aquele tipo de jogo não vai te proporcionar tranquilidade. Por quê? Porque se você não está bem atrás, o meio-campo também fica vulnerável. Porque o cara nunca fica seguro de sair, se ele fica, se ele vai, se ele fica, se ele vai. Você viu ontem, é o que eu falo quando você joga com dois jogadores com a perna esquerda no meio-campo. Você viu quantas vezes o Gerson veio pro lado direito para jogar? Ele não vem, é difícil, ele não vem. Né? Aí o Thiago Maia tem que vir para o lado direito. Quando o Thiago Maia vem para o lado direito, ele tem que necessariamente forçar a mudança de corpo. Isso dá a possibilidade para os adversários de fazer uma marcação um pouco mais forte, mais dura. De uma forma geral, né, tentando ser um pouco mais curto até para o Bubu falar, eu até comentei com o Pedro aqui, a distância que existia entre o Flamengo e o Vasco nesse primeiro semestre, ela é bem curta. Ela é bem curta. Diminuiu bastante. Por mérito do Vasco e demérito do Flamengo. Sim, duas coisas. Sim, e o Vitor Pereira já está na hora de começar a dar uma cara nesse time. A torcida do Flamengo não está chateada porque ganhou de 3-1 da forma, né? Eu acho que, ela está chateada pela forma como ganhou. Sim. Quem vê o resultado 3-1 fala, pô, 3-1. Mas quem esteve no Maracanã e quem assistiu o jogo,
O Santos trabalhou bem, daqui a pouco a gente vai falar dele. Viu que esse 3-1 do Flamengo foi bem complicado e o torcedor do Flamengo fica sempre com aquela frase do Jorge Jesus. Eu gosto sempre de repetir essa frase, que foi uma das primeiras que ele disse na primeira entrevista. Para ser treinador do Flamengo, eu tenho a consciência de que não basta apenas ganhar. Temos que jogar bem, apresentar um bom futebol. E que o Vitor Pereira não consegue. Nós já estamos quase em abril. Quase em abril. Ele já acabou o Mundial, já acabou, né, Supercopa, Recopa, já acabaram as competições. Dois jogos ele só. ficou uma semana treinando essa equipe. Vai ficar 2 agora, hein? Né? E nós não vimos essa equipe jogar ontem. O Gabigol, nós já estamos falando há um bom tempo. Sim. Né? Um bom tempo. Então, vamos ver o que ele vai fazer. O Gabigol está se desdobrando em campo, é bom que você diga, hein? Assim, empenho do Gabigol não falta. Mas eu quero que o Gabigol faça gol. Eu não quero que o Gabigol fique correndo atrás de zagueiro, mas por que ele se desdobra? Porque é o esquema do treinador. Sim, mas eu quero que ele faça gol. Tá certíssimo, é o que eu quero. Eu quero o Gabigol lá próxima área junto com o Pedro, garçom e goleador, fazendo gol, é isso. Saindo, fazendo assim. Aí os caras pegam no pé do Gabigol, tem que entender o que tá sobrando pra ele. Mas já tá faz tempo. Quanto tempo eu venho falando aqui? Ele tá longe. A única coisa que o Gabigol fica restrito a fazer é pegar essa bola do lado direito aqui e dar o tapinha pro Pedro lá atrás, lá no seu... O Marcelo tá me lembrando daqui, que o Dorival não era assim também? Menos, hein? Não, bem menos, né? Dorival era... Exatamente. Ele não voltava tanto. E nós pegávamos no pé, no bom sentido, que ele criava as oportunidades, ele chegava a finalizar, mas só que ele não fazia. Hoje nem finalizar ele está finalizando. Cara, quantas assistências deu o Gabigol ano passado? Pro Pedro, principalmente. E o gol da final da Libertadores, de quem foi? Quem é que apareceu lá na área, no segundo pau? Foi o Gabigol, cara. Sim. Foi o Gabigol. Bubu, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo certo? Tô me sentindo um novo homem hoje. Né? E na minha primeira explosão, boa tarde, né? A quem pinta boa tarde, William. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Fã de Esporte. Na minha primeira explanação, eu quero fazer uma defesa de mim mesmo. Explanação, vamos lá. Porque, por exemplo, eu fui trollado na semana passada, muita gente pegou meme, porque eu comparei o Pedro com o Haaland, falando que o Pedro, pelas características, é uma espécie de Haaland brasileiro. Sim, mas eu falei que você podia falar isso. Individualidade, amigão. Quem decidiu o jogo foi o Pedro. O Pedro, neste ano de 2023, tem mais de 1 gol por jogo. São 12 jogos e 13 gols. Verdade. É claro, são outros patamares, outras esferas, outros adversários, outras ligas. Mas sim, ainda com esses números é espantoso você comparar com o Haaland. Acho que, né? O Pedro foi até para a Copa do Mundo porque ele tem uma característica de centroavante, de 9. A seleção tinha alguns buracos na Copa, nas laterais e na centroavância, como gosta de dizer o Zé. É o efeito do pigmento. O Zé que criou o termo centroavância, né? O cheiro da tinta na barba. O Pedro, ele tem capacidade goleadora e tem habilidade, tem recurso e tal. E pra mim, nesse jogo foi decisivo. Por quê? Gabigol, individualidade, foi substituído. Foi. Arrascaeta, individualidade, foi substituído. De novo. Mas o Arrascaeta não estava bem fisicamente, então, hein? Vitor Pereira foi chamado de burro, porque tá virando óbvio, né? Chega em algum momento, pode ser no Mundial, não sei o quê, ele tira o Gabigol, tira o Arrascaeta, qual que é a voz, o coro da torcida imediato? Burro, esse cara é burro, imagina, tal. Então, num jogo em que essas duas figuras estelares não foram bem e foram substituídas, o Pedro tirou da cartola a vitória. Cebolinha, aí eu vou fazer um comentário de culinária, né? Que cebolinha normalmente, eu gosto, minha mãe coloca no arroz. Cebolinha em qualquer lugar que você coloca, funciona legal. Menos na lateral direita. Na lateral direita eu não acho que legal essa experiência, né? E ele tá, acho que só no gol que ele não jogou no Flamengo, né? Ele joga lateral na esquerda, aí toma o gol do Pavar da Colina ali, aí ele joga na direita. O programa ele emplaca isso, rapaz. Então. Ai. Não, eu tenho o direito de chamar o jogador pelo nome que eu, né? É um elogio a ele, não estou depreciando. Não, isso né? é um elogio. E uma hora em placa também. Agora, por aqui, ó, o Vasco. Entraram no Vasco Eric Marcos, Orelhano e Aguinaldo, certo? Aí você põe um garoto... Eric Marcos entrou bem é que foi eliminado contra o ABC, né? Mas quem fez algum... Eu já tenho uma certa raivinha de nome composto, que tomou conta do futebol brasileiro, né? Assim, acabaram com os apelidos. Eu também não gosto. Eric Marcos. Tem algum outro Eric no Vasco, mano? Tá bom, Eric Marcos e tal. Aí vem um garoto, Matheus França, individualidade. Até nisso o Flamengo tem. Que você fala que é a individualidade do Flamengo. Aí você vai falar, Gabigol, Arrascaeta, Pedro e tal. Vem um moleque, entrou no segundo tempo, né? Um moleque que também acaba fazendo a diferença. Não foi só o Pedro. Pedro ganha do Vasco. Mas é um jogo em que o próprio VP admitiu que o time não foi bem. E olha que ele é um cara muito autoconfiante, tá sempre melhorando. Ele vinha perdendo e o Flamengo estava em desenvolvimento, estava mostrando sinais.
Não sei se parece. Desde que eu deixei um pouquinho da barba, eu fiquei muito assim parecido com o VP. Ali. Tem uma semelhança. Agora, o VPzismo vai encontrar na final o dinizismo, que pratica o melhor futebol do Rio de Janeiro. Né? A gente falou de qualidade de jogo, o Renato Gaúcho já falou no Sul hoje, jogamos um futebol bonito. Aqui o Palmeiras é disparado o time mais difícil. Se perdeu no fim de semana. Acontece, nas melhores famílias. Aqui em São Paulo o Palmeiras ganha muito, não perde quase nunca. Tem gente que até discute um pouco a qualidade do jogo, poderia ser mais bonito do Palmeiras ou não. No Rio tem um time que está jogando muita bola, está jogando de forma vistosa e não é o time mais caro que tem as maiores individualidades. É o time do dinizismo. Nossa, você deu uma respirada aí. Gostei. Você não concorda, não? Não, achei que ele ia falar da história da barba, mas ele só falou de futebol mesmo. Ainda bem, né? Mas passou pelo ralo, já fez a defesa dele. Se a Holanda ganhar a Copa do Mundo, eu apareço aqui no dia seguinte com cabelo e barba laranja. Tá, fica tranquilo que não vai precisar, não. Um dia vai. Quantos degraus, ou como diria um amigo nosso aqui, quantos degraus? Quantos degraus o Vitor Pereira está abaixo do que ele poderia apresentar nesse momento? Qual é o último degrau do Vitor Pereira? Ou é uma escadaria? Qual é o último degrau do Vitor Pereira no Brasil? É o Corinthians, finalista da Copa do Brasil. Aquele jogo com o Flamengo. Do final da temporada? Aquele que jogou o segundo jogo contra o Flamengo. Tá longe, né? Tá longinho? Tá longe. Tá uma escadaria atrás disso aí ainda? Tá longe. É mesmo? Abaixo? Eu não sou daqueles, a gente já comentou aqui, eu não sou daqueles que acham que tá tudo errado, que o Vitor Pereira tem que ir embora, que é fraco. Também tô com você nessa. Acho que tem um cenário maior, muito mais delicado no Flamengo, que é muito mais fácil apontar o dedo pro Vitor Pereira. Tá ali, é mais palpável, dá pra ver ali a ponta, porque o resto eu não sei onde estão os dirigentes, então não tem como a gente falar. Agora, tá abaixo, né, William? Tá abaixo porque o que se tem até aqui na temporada? Uma final de Campeonato Carioca, que você está classificado, sim, que você não chega nem com o melhor futebol apresentado do torneio. Não chega como favorito, né? Independentemente de Fluminense o comentário favorito, hoje é o seguinte, o Flamengo chegou, mas o Fluminense está jogando mais. E tem vantagem, porque ele perdeu o confronto direto, né? A final Taça Guanabara, o Fluminense... Não, mas não tem vantagem. Não tem vantagem na final do estadual. Pode ir para os pênaltis, inclusive. Agora, você para e olha, o Flamengo que vira o ano, a gente vai bater sempre nessa tecla, é o Flamengo campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e com um técnico que chega para desenvolver e potencializar esse elenco. Ele tinha 3 decisões em sequência, em coisa de 1 mês e meio ali. Ele não vai bem na Supercopa, não vai bem, que eu digo, de buscar título. Ele não chega nem sequer na final do Mundial e ele perde a Recopa, que poderia dar um alívio. Aí cabe o estadual. Ele perde para o Vasco no primeiro clássico, ele perde para o Fluminense, que o Fluminense acaba levando a Taça Guanabara ali. Ele tinha 2 jogos para fazer 1 ponto e ser campeão da Taça Guanabara. Ele conseguiu não fazer nenhum. E agora ele vai se escorar num 3-1 sobre o Vasco e também na vitória do jogo de ida, principalmente no 3-1, que não foi uma grande atuação, que a gente está aqui debatendo o que faltou, ele mesmo admitiu, como é que foi. Né? Sim, que o Matheus França acaba ali pelo valor individual, pelo potencial. A impressão que eu tenho é que andou para trás de segunda para ontem. Andou para trás do início do ano para agora. Então é isso daí, nação. Deixa o like, comenta aí embaixo, escreva nos comentários e vamos torcer para a Arrascaeta voltar para a grande final. É isso daí, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.